Salve galera, aqui estamos para falar um pouco da nossa arte, a nossa arte brasileira, capoeira, a nossa capoeira. Sabemos que ainda, por estudiosos e historiadores, que a nossa arte, quanto ao seu surgimento, ainda é um pouco complexo, né? Pois não há uma data na qual se chega a um consciente comum. Contudo, falaremos um pouco da forma na qual sempre escutei dentro da minha trajetória no mundo da capoeira. Para muitos, a capoeira teve seu início, né, surgindo no século XVI, ainda em Pernambuco, né, nos quilombos, dos Palmares. Mas o que podemos dizer sobre essa arte, né? Como dito, a capoeira ainda é motivo de controvérsia entre os estudiosos, sobretudo no que se refere ao período compreendido entre seu surgimento e o início, lá no início do século XIX, né, quando aparecem os primeiros registros confiáveis sobre sua prática. Para muitos, né, a capoeira surgiu nos fins do século XVI, ainda no quilombo dos Palmares, em Pernambuco, né? A partir do século XVI, Portugal começava a enviar escravos para o Brasil, provenientes primariamente da África Ocidental. Os povos mais frequentes vendidos no Brasil faziam parte dos seus povos: o Urubá, Jeje, o Alçá, o Banto, provenientes de territórios localizados atualmente em Angola e Congo. Já no século XVII, era o costume dos povos pastores do sul da atual Angola, na África, comemorar a iniciação dos jovens da vida adulta com uma cerimônia chamada Nikongo, que significa conhecido como dança da zebra. Durante a cerimônia, os homens competiam numa luta animada pelo toque de atabaques ou, para muitos, tambores, em que ganhava quem conseguia encostar o pé na cabeça do adversário. Assim, o vencedor tinha direito de escolher, sem ter que pagar o dote, uma noiva entre as jovens que estavam sendo iniciadas à vida adulta. Já com a chegada dos portugueses, da escravização dos povos africanos, essa luta foi introduzida no Brasil. Que assim nos quilombos não tardou para que os grupos de escravos fugitivos começassem a estabelecer assentamentos em áreas remotas da colônia conhecida como quilombos. Inicialmente, assentamentos simples, alguns quilombos evoluíram, atraindo mais escravos fugitivos. Indígenas ou até mesmo europeus que fugiam da lei ou da repressão religiosa católica até tornarem-se verdadeiros estados multiétnicos independentes. A vida nos quilombos oferecia a liberdade e a oportunidade de resgate das culturas perdidas à causa da opressão colonial. Nesse tipo de comunidade, formada por diversas etnias, constantemente ameaçada pelas invasões portuguesas, a capoeira passou a ser uma ferramenta para a sobrevivência individual a uma arte marcial com escopo militar. O maior dos quilombos, o Quilombo dos Palmares, resistiu por mais de 100 anos aos ataques das tropas coloniais. Mesmo possuindo material bélico muito aquém dos utilizados pelas tropas coloniais, e geralmente combatendo em menor número, resistiram a pelo menos 24 ataques de grupos com até 3.000 integrantes, comandados por capitães do mato. Foram necessários 18 grandes ataques de tropas militares do governo colonial para derrotar os quilombos. Soldados portugueses, certa vez, relataram ser necessário mais de um dragão militar para capturar um quilombola, porque se defendiam com uma estranha técnica de ginga e luta. O governador-geral da capitania de Pernambuco declarou ser mais difícil derrotar os quilombolas do que invasores holandeses. Mal sabiam estes, né,
que ali sim já se iniciava os quilombolas, né, assim chamados, já se defendiam com a nossa capoeira. Talvez de uma forma bem diferente da capoeira atual, né? A capoeira totalmente primitiva, capoeira em sua essência, luta e ânsia de liberdade. Ainda nessa linhagem, né? Um pouco, ainda no tempo antigo, ainda continuamos falando que com a transferência de um então príncipe regente Dom João VI e de toda a corte portuguesa para o Brasil, isso em meados de 1808, devido à invasão de Portugal por tropas napoleônicas, a colônia deixou de ser uma mera fonte de produtos primários e começou finalmente a se desenvolver como nação. Com a subsequente abertura dos portos a todas as nações amigas, o monopólio português do comércio colonial efetivamente terminou. As cidades cresceram em importância, os brasileiros finalmente receberam permissões para fabricar no Brasil os produtos antes importados, como o vidro. Já existia um registro da prática da capoeira na cidade de Salvador, Rio de Janeiro e Recife desde o século XVIII. Mas o grande aumento do número de escravos urbanos e da própria vida social nas cidades brasileiras deu à capoeira maior facilidade de difusão e maior notoriedade. No Rio de Janeiro, as aventuras dos capoeiras eram de tal jeito que o governo, através de portarias, como a de 31 de outubro de 1821, estabeleceu castigos corporais severos e outras medidas de repressão à prática de capoeira. Aqui no Rio de Janeiro, né, a essa época, esses indivíduos eram conhecidos como maltas da capoeira. No fim do século XIX, a escravidão no Brasil era basicamente impraticável, por diversos motivos, entre eles o sempre crescente número de fuga dos escravos e os incessantes ataques de milícias quilombolas às propriedades escravocratas. O Império Brasileiro tentou amenizar os diversos problemas com várias medidas, até chegarmos à total escravatura, como a lei dos seccionários, a lei do ventre livre, mas o Brasil inevitavelmente reconheceria o fim da escravidão em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea sancionada e assinada pela Princesa Isabel. Livres, os negros viram-se abandonados à própria sorte. Em sua grande maioria, não tinham onde viver, onde trabalhar e eram desprezados pela sociedade que os via como vagabundos. Uma triste realidade, né, que até hoje assola nossa comunidade. O aumento da oferta da mão de obra europeia, asiática no período diminuiu ainda mais as oportunidades e logo grande parte dos negros foi marginalizada e naturalmente com eles a capoeira. Foi inevitável que diversos capoeiristas começassem a utilizar suas habilidades de formas pouco convencionais. Muitos começaram a utilizar a capoeira como guarda de corpos, mercenários, assassinos de aluguel, capangas. Grupos de capoeiristas conhecidos, mas novamente, né, citamos maltas de capoeira, né, aterrorizaram o Rio de Janeiro. Em pouco tempo, mais especificamente em 1890, a República Brasileira decretou a proibição da capoeira em todo o território nacional, vista a caótica situação na capital brasileira e a notável vantagem que um capoeirista levava no confronto corporal contra um policial. Vale ressaltar, amigos, que ao falarmos que os negros livres e abandonados usavam as suas habilidades de forma pouco convencionais, ou seja, guarda-corpos, ou seja, eram seguranças, mercenários, assassinos de aluguel, capangas, né? Ou seja, muitos utilizavam a capoeira como conseguiam sobreviver. Ainda não citei, mas à frente iremos falar, né? Muitos também se alistavam à guarda real, muitos foram para guerras, tipo a Guerra do Paraguai. Nós tínhamos ali na frente muitos capoeiristas, né? Que ao retornarem, logicamente com vida, né? Eles eram
eles podiam escolher o que fazer, né? Mas muitos ainda lutando pela sua sobrevivência e de frente e indo de encontro ao que o governo pregava, né? Escolhiam somente a liberdade e assim viviam grande parte na marginalidade. Devido à proibição da capoeira, né? Qualquer cidadão pego praticando capoeira era preso, torturado e muitas vezes mutilado pela polícia. A capoeira, após um breve período de liberdade, via-se mais uma vez mal vista e perseguida. Expressões culturais, como a roda de capoeira, eram praticadas em locais afastados ou escondidos, e geralmente os capoeiras deixavam alguém de sentinela para avisar de uma eventual chegada da polícia. Vale ressaltar que nesse tempo de marginalidade em que ela viveu às escuras, surgem daí os apelidos dos capoeiristas, né? Pois, como praticar algo que era crime, para praticar algo que era crime, era necessário esconder a sua identidade. E assim surgiram-se os apelidos dos capoeiristas. Podemos dizer que certamente existe uma dúvida quanto ao surgimento da capoeira no Brasil, mas não há dúvida quanto à sua certidão de nascimento, né? Então não há dúvidas, existe dúvida, né, quanto ao surgimento da capoeira em nosso país, mas não há dúvida quanto à sua certidão de nascimento. Foi somente após uma exibição de Mestre Bimba, né, a Getúlio Vargas, isso que a capoeira passou a ser reconhecida como esporte nacional. Isso por meados de 1930, 1937, né? Que a capoeira deixa de ser clandestina e passa a ser vista como esporte nacional. Isso, então, justamente ao falarmos de certidão de nascimento, ela passa a existir justamente ao decreto em que proíbe a prática da capoeira. Dito isso, já que citamos Mestre Bimba, né, é importante falarmos que a capoeira tem hoje alguns estilos nos quais todo mundo fala, todo mundo se refere, todo mundo sabe, todo capoeirista tem que trazer em seu bojo esses três estilos, né, que é a capoeira regional, a capoeira Angola e a contemporânea. Capoeira Angola, como dito, capoeira Angola, né? Como o nosso maior baluarte, Mestre Pastinha. Capoeira regional, como seu criador e fundador, Mestre Bimba. E a contemporânea, na qual grandes capoeiristas até hoje passaram a adotar, pois é uma capoeira na qual faz junção, faz a mistura das duas anteriormente faladas, regional e a Angola. Dito isso, amigos, passaremos rapidinho a falarmos da sua cronologia, da capoeira, sua cronologia no Brasil. Já falamos que a capoeira sempre teve grande importância para a cultura brasileira, que ela está ligada diretamente ao passado de escravidão, de liberdade. No século XVI ao século XVIII, entre 1539 a 1542, chegada da primeira leva de escravos africanos no Brasil. Nos fins do século XVI, surgimento da capoeira no Quilombo de Palmares, situado na Serra da Barriga, o local de refúgio dos negros escravizados, fugitivos. Entre 1583 e 1598, o primeiro registro do vocábulo capoeira na língua portuguesa, conforme obra do padre Fernão Cardim. Em 1624, início das invasões holandesas, ocorre a desorganização social do litoral brasileiro, a evasão dos escravos africanos para o interior do Brasil, aculturação afro-indígena, organização de centenas de quilombolas,
de centenas de quilombos, surge a expressão negros da capoeira, negros capoeiras e capoeira. Em 1789, primeira menção de capoeira em registros policiais da prisão de Adão Pardo, escravo, acusado de serem capoeiristas. No século XIX, em meados de 1809, Dom João VI criou a Guarda Real da Polícia. Para seu chefe foi nomeado Major Nunes Vidigal, perseguidor notório de capoeirista. Vale ressaltar que a esse tempo eram chamados convidados para integrarem a guarda exímios capoeiristas, né? Assim como o próprio Major Vidigal, que era exímio capoeirista. Tamanho a eficácia e eficiência corporal, né, de lutas corpo a corpo, que para pegar um capoeira, somente outro capoeira. Em 1821, carta de comissão militar do Rio de Janeiro, enviada para Carlos Frederico de Paula, ministro de guerra, requisitando o retorno de castigo aos capoeiristas. Em 31 de outubro, uma decisão determinou sobre execução de castigos corporais em praças públicas a todos os negros chamados capoeiristas. Em 5 de outubro, ainda de 1821, outra decisão determinou providências que deveriam ser tomadas contra os negros capoeiristas na cidade de Rio de Janeiro, os chamados motos de capoeira. Em 1822, em janeiro, outra decisão mandava castigar com açoite os escravos capoeiristas presos em flagrantes delitos. Em 1824, em decisão em 28 de maio, dava providências sobre negros e denominados capoeiristas. Decisões em 14 de agosto mandavam empregar nas obras do dique os negros capoeiristas presos em desordens, cessando as penas com açoites. Em 13 de setembro, declarava que a portaria do número 30 de mês de agosto compreende somente escravos capoeiras. Em 9 de outubro, declara que os escravos presos por capoeiras devem sofrer, além de penas, 3 meses de trabalho e castigos de 200 açoites. Em 1826, o artista francês Jean-Baptiste retrata um tocador de berimbau. Em 1828, os capoeiras, sempre tidos como marginais e desordeiros, ajudam a conter a revolta dos mercenários. Aqui podemos ver a importância da capoeira em frentes de combate, né? Em 1831, uma decisão manda que junta policial proponha medidas para a captura e punição dos capoeiras e malfeitores. Em 1832, proibiu o jogo de capoeira, trazer o culto em um pequeno pau escondido entre a manga da jaqueta ou perna da calça, uma espécie de punhal. Torna providência contra todo e qualquer ajuntamento, fonte às fontes, onde provocaram arruaças e brigas. Em 1834, solicita providências a respeito dos operários e arsenal da Marinha, que se tornaram suspeitos de andar armados. Outra decisão, em 17 de abril, ainda de 1834, dá providências a respeito de pretos que, depois de anoitar-se, foram encontrados com armas em desordem. Em 13 de dezembro, ainda de 1834, dá mais providência contra os capoeiristas. Em 1835, pela primeira vez, é retratado um jogo de capoeira pelo alemão Johann Bartz. Em 13 de maio de 1838, Princesa Isabel, assina a Lei Áurea, abolindo a escravatura no Brasil. Surge o primeiro livro sobre capoeira, no Romance dos Capoeiristas. Após a proclamação da República, com a deportação dos capoeiras considerados criminosos para o arquipélago de Fernando de Noronha, nascendo assim a proposta da ginástica nacional como instrumento de educação física a partir do reaproveitamento dos movimentos da capoeira. Essa forma esportiva foi liberada pela polícia. Assim, nascendo a ginástica nacional, o capoeira podia exercer a sua arte, né, com outro nome. Em 1890, foi introduzido no Código Penal, no capítulo 13,
os vadios e capoeiras, esse é o artigo 402, 403, 404. Aqui foi o momento que podemos dizer que é a sua certidão de nascimento, né? Anteriormente dito como 830, mas, salvo engano, né? 890. Apesar dos capoeiras terem um papel heróico na revolta dos mercenários e na Guerra do Paraguai, o governo republicano, instaurado em 1889, continuou a política de repressão capoeira no período imperial. Em 1890, editou o decreto acima referido, criminalizando a prática da capoeira. Nós, capoeiristas, mais uma vez, tinham que viver à margem da sociedade, né? Praticando as ocultas a sua arte. No século XX, 1907, surge a edição do livro apócrifo Guia do Capoeiro e Ginástica Brasileira. Em 1909, luta do capoeirista ganha. Em 1909, ocorre uma grande luta entre o capoeirista Siriaco contra o lutador de jiu-jitsu Sada Miyako. Esse evento ocorreu através de alvará autorizado pela polícia dentro do contexto de luta brasileira. Em 1828, surge no Rio de Janeiro o primeiro Código Esportivo de Capoeira, sob o nome Ginástica Nacional. Em 1932, Mestre Bimba funda sua primeira academia oficial de capoeira. Em 1933, fundação em 5 de novembro, intervenção de Aníbal Bullamarque, do Departamento de Luta Brasileira, criando a Federação de Carioca de Boxe. Em 1940, o decreto 2848 institui o novo Código Penal Brasileiro. Esse, por sua vez, já não faz mais menção da citada capoeira. A partir dessa data, o uso da palavra capoeira foi liberado. Em 1941, Getúlio Vargas assinou e estabeleceu as bases da Organização dos Desportos no Brasil. Através do mesmo foi constituída a Confederação Brasileira de Pugilismo, que já na fundação teve o Departamento Nacional da Luta Brasileira, Capoeiragem, que foi o embrião da Confederação Brasileira de Capoeira. Esse foi o primeiro reconhecimento esportivo oficial da modalidade. Mestre Bimba funda ainda a sua primeira academia de capoeira em Angola. Tivemos vários torneios organizados pela Força Aérea Brasileira, em 1967, 1969, 1972. Em 1974, com o falecimento do Mestre Bimba veio a morrer, falecer em Goiânia. Em 1992, a Fundação da Capoeira, Confederação Brasileira de Capoeira, através do desmembramento do Departamento Nacional de Luta Brasileira de Capoeira, Brasileirismo, ocorre a realização do primeiro Congresso Técnico Nacional da Capoeira em 1993. Em 1995, reconhecimento da capoeira e vinculação da Confederação Brasileira de Capoeira no Comitê Olímpico Brasileiro. Em 1997, ocorre a homologação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Capoeira de Ordem dos Advogados do Brasil. Já no século XXI, em 2000, Fundação da Associação Brasileira de Capoeira Especial é adaptada para a divulgação da prática da capoeira entre portadores de deficiência. Em 2003 ocorre o primeiro Congresso Brasileiro de Capoeira em São Paulo, mas o que ressalta e merece total respaldo é em 2008, quando a roda de capoeira foi registrada, bem como já registrada em 20 de novembro de 2008 pelo Departamento de Patrimônio Imaterial Cultural do IFAM, utilizando material de tese de doutorado do professor Dr. Sérgio Vieira. O ofício dos mestres de capoeira foi registrado em 20 de novembro de 2008 pelo Departamento de Patrimônio Imaterial de Cultura do IFAM, utilizando o material da tese de doutorado do Dr. Sérgio Vieira. Ou seja, sim, merece total respaldo e atenção o ano de 2008, quando a roda de capoeira é registrada pelo IFAM como bem imaterial da humanidade. Título esse reconhecido pela Unesco, ou seja, a grande notariedade da nossa arte, ela chega ao seu auge em 2008.
E hoje, em atualidade, é certo que a capoeira ganhou o mundo e somos diversos capoeiristas espalhados pelo mundo afora, a fim de divulgar com propriedade a nossa arte brasileira. O que chama atenção é que nessas aventuras pelo mundo afora, os mestres de capoeira ensinam com total propriedade e mantêm a tradição, ensinando a capoeira na nossa própria língua, na nossa língua mãe. E assim, meus irmãos, me despeço, retornaremos em breve com outra parte do nosso vídeo, falando agora da nossa arte, da nossa capoeira, na nossa cidade de Três Rios, na qual teremos a oportunidade de falar da Associação Moçambique de Capoeira, entrevistando alguns baluartes da arte da capoeira em Três Rios. Um salve e até breve.